Foram duas intervenções muito diferentes, mas muito interessantes e que acabam por ser concorrentes em relação ao tema que nos traz aqui hoje. Diria que no primeiro campo teríamos uma intervenção em que a preocupação foi a construção do museu e, mais do que a construção do museu, a tónica institucional e política dessa construção, e isso foi aquele norte que nos resultou da leitura que nos foi apresentada inicialmente, em que percebemos como a lógica centralizada da Constituição da Sociedade de Jesus acaba por ter um reflexo evidente e, sobretudo, gostei muito de perceber da chamada de atenção sobre a variação do império, a declaração, a mudança do império para o mundo de Valladolid, de Madrid, Escorial e por isso tudo mesmo Simancas, e sobretudo a chamada de atenção para a dinâmica do império de um ponto de vista Áustria e não tanto do ponto de vista Habsburgo. E esse aspecto nota-se, e nota-se perfeitamente quando se fala do arquivo e se explora aquela imagem notável que nos foi apresentada, uma imagem de uma riqueza extraordinária e que interessante que a estrutura seja, a ligação estrutural seja realizada pelos colégios, essa máquina jesuítica que temos descrições, mas muitas vezes não temos compreensões. Por outro lado, achei que nesta primeira intervenção a dinâmica da missão, estrangeiros, o problema da mobilidade vem muito ao centro e no que é que isto tem a ver com a temática do arquivo, constrói ou dá-se conta que se constrói um arquivo com lógicas de catálogo, ou seja, um arquivo com lógicas de inventariação, com registro, com capacidade de abertura. Portanto, é um arquivo, digamos, fechado, no sentido que tem elencos, e esses elencos, como são preciosos e ao mesmo tempo como são muito objetivos, datados, designados, geograficamente determináveis, pode permitir uma abertura de investigação muito grande, e isso parece muito interessante no arquivo. Um arquivo de dinâmica institucional, política, centralizada, portanto, um recurso. Achei muito interessante aquela ideia que no fim de contas, seria de atribuir ao Padre-Geral o melhor conhecimento, a melhor informação de Roma, por causa do seu ciclo de letras e de cartas, e a tal mundo de papel, ou melhor, mundo em papel que ali se deposita. É interessante que, sendo de uma dinâmica completamente diferente, a intervenção do Miguel Lourenço vai muito por aí de outra maneira, de uma maneira muito interessante, que é não tanto centralizado, não tanto o problema do recurso às margens e ao centro, que ele gostou de utilizar até a linguagem, mas está a trabalhar com um arquivo inexistente, ou seja, a densidade do arquivo inicialmente apresentado, a sua lógica de arrumação, como se percebe pelas imagens, a sua orgânica interna, as formas como estão arrumadas por províncias, por existências, todo o corpo documental, vai deparar-se com um arquivo diferente, um arquivo de uma Inquisição que existiu enquanto Inquisição, enquanto instituição, enquanto tribunal, mas não tem arquivo. E o não ter arquivo é aquilo que acontece muitas vezes. É extremamente invejável, porque se tivesse arquivo, fazia a mesma coisa que faz a de Coimbra, de Évora e de Lisboa e outras quejandas. E aquilo que o Miguel tentou mostrar, e bem, é que não tendo arquivo, pode encontrar novas metodologias para fazer outras coisas. Ou seja, pode, afinal de contas, ultrapassar os limites deste, como ele disse, quadro fragmentário, e ir à procura, exatamente nas dinâmicas ligadas à Inquisição e ao espaço geográfico Ásia, encontrar aí ligações, intersecções, ou seja, formas de intrusão da sociedade na Inquisição e da Inquisição na sociedade, que é alguma coisa que por vezes perdemos. Os três arquivos romanos explorados de uma forma sistemática dão conta disto, mas dão conta mais do que isso. Mais uma vez, e voltamos à primeira comunicação, dão conta que o poder, por vezes, nos falseia um bocado a organização do arquivo
e nós sabemos todos que o arquivo é uma construção de memória e de alguém que é que a construir de alguma maneira, e portanto o historiador tem que começar por desmontar o próprio arquivo, e aqui o que nós encontramos é que estes arquivos detectados na procura para encontrar o inexistente da Inquisição conduz-nos mais uma vez à temática do poder, e encontramos a grande questão que está por trás destes dois arquivos, que é o problema da relação padroado com propaganda. E não é propaganda e padroado no sentido de instituições ou de relações de poder espaciais, é configurações da forma de pensar o religioso, a missão e o poder que lhe está associado, quer queiramos, quer não, ou os poderes que lhe estão associados. Ou seja, a dinâmica do padroado mais ibérico, mais territorializado, mais de ligação ancestral, e depois a novidade pós-humanística, pós-dinâmicas tridentinas que a propaganda acarreta, desmaterializa, se quisermos, a missão, tornando-a noutras dinâmicas, e os arquivos ressentem-se dessa realidade. Por outro lado, o que é certo é que quer a constituição do arquivo de um instituto religioso, como os jesuítas, ou, por outro lado, de uma instituição como a Inquisição, acabam por recolher estas dinâmicas. Em conclusão, e passaria ao debate que me parece que é o mais interessante, temos aqui temáticas que nos levam a aspectos fundamentais no arquivo. O problema da constituição do arquivo como uma atitude de poder, o próprio arquivo já é poder, o próprio arquivo na sua constituição, como ficou muito claro, por exemplo, na primeira intervenção, o próprio arquivo já é a história da instituição que o constituiu e que o quis constituir de uma maneira e não de outra, primeiro aspecto, e aí acarreta limites. Portanto, a afirmação de poder do arquivo é a afirmação dos seus próprios limites, e depois, por outro lado, a dinâmica do arquivo e da sociedade. O arquivo, se não for lido por metodologias e, sobretudo, por inquéritos muito incisivos, um pouco exteriores à habitualidade da construção historiográfica, pode se tornar alguma coisa desinteressante, porque não suscita, não dá ao historiador, e portanto não dá ao seu leitor seguinte, àquele a que ele media o conhecimento, capacidades de encontrar a sociedade, ou seja, os outros homens que não construíram o arquivo, que não construíram as peças do arquivo, mas que, afinal de contas, é o que nós procuramos neles. Foi muito bom, muito interessante, muito obrigado, vou gostar imenso do debate. Obrigado, até já.